O presidente do MDB, Baleia Rossi, foi o convidado do Direto ao Ponto desta segunda-feira e falou sobre o cenário político para 2026. E aí a gente apertou, perguntou várias vezes e ele deixou escapar ali uma possibilidade de Nunes ser um candidato ao governo de São Paulo se Tarcísio topar, ou quer dizer, se aparecer a proposta de verdade para o Tarcísio concorrer à presidência da República. Misael Mainetti, que está fazendo aniversário, inclusive, nesta terça-feira. Parabéns, meu amigo, que a vida seja generosa contigo e conta aí as suas informações. Bem-vindo ao nosso 3 em 1. Obrigado pelos parabéns, Evandro. Muito boa tarde para você, para todo mundo aí no estúdio. E você e todos os convidados no Direto ao Ponto apertaram e Baleia Rossi, que é líder do MDB, ele que é deputado federal também em São Paulo, soltou que Ricardo Nunes está sim qualificado caso haja a possibilidade de tentar o governo do estado de São Paulo. Ricardo Nunes, ele anda na maré de Tarcísio de Freitas, ele nega essa possibilidade, fala que Tarcísio é que vai tentar a reeleição, mas na ausência de ele falar ter qualquer menção aí positiva em relação a tentar o governo de São Paulo, Baleia Rossi, que é o líder do partido, falou por ele, então disse que ele está qualificado. E tudo depende de quê? De possibilidades e de alianças, porque a gente tem o vice-governador Felício Ramute, e também tudo depende dele, porque se Tarcísio de Freitas, por acaso, se afasta para tentar o governo, ou melhor, para tentar a presidência da República, aí entraria na jogada toda essa aliança política. A gente tem um trecho dessa entrevista de Baleia Rossi. Acompanhe. Essa é uma decisão muito dele, e eu acredito que ele vá tomar essa decisão, e se o Tarcísio for candidato realmente a presidente da República, se for uma missão. Se for um chamamento realmente para que ele possa contribuir para um projeto. Eu vejo o Ricardo muito feliz, mas muito feliz mesmo em ser prefeito de São Paulo. Nunca o Ricardo chegou a mim como presidente nacional do partido e falou: olha, eu quero ser candidato a governador. Em nenhum momento o Ricardo externou qualquer vontade nesse sentido. Veja só, tá aí a declaração de Baleia Rossi, ele que é líder do MDB, deputado federal em São Paulo. E, como eu mencionei, na ausência de Ricardo Nunes mostrar qualquer vontade para tentar o governo de São Paulo, ele falou. E como eu mencionei, depende de várias possibilidades, porque aí a gente tem esse cenário. Se Jair Bolsonaro, ex-presidente, abençoa, no caso dele não conseguir se candidatar, abençoa outro candidato além de Tarcísio de Freitas, o que aconteceria? Se Tarcísio de Freitas resolve tentar, abençoado por Jair Bolsonaro, o que aconteceria? Então, cada um está trabalhando com uma expectativa ou com uma possibilidade, mas é interessante a gente ver essa fala de Baleia Rossi no lugar de Ricardo Nunes, que sempre sai pela tangente. Evandro? Ai, Tarcísio de Freitas, coloca logo essa candidatura à presidência da República para a gente parar de falar de e se um for, o outro não vai, constrói o quebra-cabeça, encaixa mais um e o Nunes não vai, e pega outro daqui, puxa o governador lá do outro estado e encaixa aquele ali, mas a vice vai ser essa. Ô Deus, ô mistério para 2026 que a gente quer solucionar logo, né, seu Misael Mainetti? Obrigado, vá dormir com essa dúvida então no dia do seu aniversário. Bom, provavelmente você não vai se preocupar com isso hoje, mas um grande abraço para você, meu amigo. Bom trabalho aqui em São Paulo e curta o seu dia, curta a sua vida. Vamos falar então um pouquinho de Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes. Fábio Piperno, mas a gente teve que espremer esse Baleia Rossi para conseguir arrancar alguma coisa dele nesse Direto ao Ponto. Porque você sabe, né? Presidente do MDB, político já bastante tradicional, muito experiente, né, Zé Maria Trindade? Para você entrelaçar e poder arrancar alguma coisa, o papo vai longe. Mas bem, pelo menos ele deixou claro que sim, o Ricardo Nunes seria um nome interessante para o MDB para concorrer ao governo de São Paulo. E mais do que isso, ele menciona também que o Ricardo Nunes teria sim o apoio de Tarcísio de Freitas mais uma vez. Aliás, Baleia Rossi ressaltou muitas vezes o quanto o MDB, tem apreço
pelo que o Tarcísio de Freitas fez durante a campanha de Ricardo Nunes, de oferecer um apoio ali amplo e irrestrito para a candidatura à prefeitura aqui de São Paulo. E Zé, eu te pergunto, Ricardo Nunes tem essa força necessária para ocupar um espaço que poderia ser deixado por Tarcísio de Freitas? E você já disse que equipe de campanha já até tem. Agora a gente só precisa esperar o governador confirmar. O interessante é que essa candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ela é amarrada por um bloco partidário muito grande. Se bloco partidário vencesse eleição, já seria vitorioso, né? Depois da derrota de Geraldo Alckmin, naquele latifúndio partidário que ele tinha, aí a coisa ficou... Todos ficaram descrentes com essa história do partido vai, mas nem todos os deputados e senadores vão, quanto mais os eleitores daquele partido, né? E os partidos se transformaram em praças amorfas. Ninguém sabe muito bem qual é a diferença do União Brasil, do PP, republicano. Quem é que sabe a diferença de um partido para o outro, desses aí, né? E o MDB, ele esqueceu de dizer o seguinte: olha, nós apoiamos o Tarcísio de Freitas, isso o MDB, que seria o último, todos os outros já apoiaram. União Brasil, PP, Republicanos, Cidadania e o PSD, mas todos querem a candidatura de São Paulo. Tarcísio de Freitas saindo, aí é o maior congestionamento de candidatos que eu já vi na minha vida no estado. Porque o Kassab, PSD, quer ser candidato ao governo. Aí vem o vice-governador que quer. O presidente da Assembleia também é candidato. O Diego Garcia, não, como é que é o nome? O Garcia, André do Prado. Vice-governador também. Como é que é? André do Prado. Também é candidato. E o MDB quer dizer o seguinte: apoia na federal, mas o prefeito de São Paulo é que seria o candidato. Então, é um problemão desarranjar isso aí em São Paulo. Mas, de qualquer maneira, estava tudo certo, veio o fenômeno Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que desarranjou tudo, né? Fez assim no tabuleiro e agora está recomeçando, reagrupando. E exatamente. E tem uma questão muito interessante do Baleia Rossi, que quando você pergunta para ele se o apoio do MDB é o Tarcísio de Freitas, obviamente que é, principalmente aqui em São Paulo, principalmente para o próprio presidente do MDB, né, que é também no interior de São Paulo e já disse, deve muito a Tarcísio de Freitas pelo que ele fez durante a campanha do prefeito, do Ricardo Nunes, prefeito aqui de São Paulo. Mas ele fala, como o diretório, o partido é muito grande e é um partido que tem integrantes que vão da direita, passam pelo centro e também alguns que ocupam ali a centro-esquerda, no Nordeste do país, por exemplo, eles dizem que parte desses integrantes apoia a candidatura novamente para a reeleição do presidente Lula e não apoiaria a identificação com o Tarcísio de Freitas, diferentemente do que pensam os integrantes aqui do Sudeste, do Centro-Oeste e também do Sul do país. Então ele tenta mostrar esse equilíbrio ali dentro do partido, mas é perceptível que o nome de Tarcísio de Freitas é bastante interessante para esse centrão, né, Fábio Piper? Bom, eu me arrisco a dizer que se o governador Tarcísio, que aliás ele faz uma reforma, digamos uma reforma administrativa na área de comunicação, que não enxuga, mas enxerta, né? Porque ele já praticamente dobrou essa área de tamanho, conforme inclusive foi noticiado no final da semana passada. Eu acho que se ele for, hoje, por exemplo, se ele se lançar candidato a presidente de fato, coisa em relação à qual ainda tenho muita dúvida, de cara vai ser muito difícil ele conseguir o apoio de algum partido de porteira fechada e talvez nem do partido dele. Aliás, o partido dele tem gente no ministério que já falou que vai com o presidente Lula. Então vejam só, o PP tem candidato, União tem candidato, o PL, Nossa Senhora. Então, muito, esse quebra-cabeça não seria algo tão suave. O PSD, por exemplo, tem gente que é candidato, tem gente que apoiaria o Tarcísio e tem quadros importantes que apoiam o presidente Lula. O MDB, como o Baleia Rossi citou, provavelmente o MDB de São Paulo marcharia com o Tarcísio, mas, e como convencer, por exemplo, o MDB do Pará ou de Alagoas, aliás, o do Pará é muito importante. Então isso ainda está muito difuso. De qualquer forma, em relação a esse apoio do MDB de São Paulo
ao Tarcísio, isso não significa que há uma relação de mão dupla. Por quê? Porque, de fato, o MDB de São Paulo deve apoiar o Tarcísio, até por uma questão de gratidão, né, em função de tudo que aconteceu ano passado. Mas e aí, com essa miríade de candidatos, como o Zé citou, quem é que o governador Tarcísio, de fato, escolheria para ser o seu sucessor? Ele vai se indispor com o Kassab, por exemplo? O Kassab só pensa naquilo. Ou ele é verdade. Ou ele vai se dispor com, né, então, calma, né? Ai, que perno. Mas é verdade. Vai, Krieger, não vou comentar. Eu acho, bom, eu também não. Eu acho que vai ser, não seria tão difícil assim. O Tarcísio, uma vez definindo qual é a posição dele, eu não vejo tanta dificuldade em colocar o Ricardo Nunes e escolher entre os outros, porque justamente eles já têm esse histórico, né? E o Ricardo Nunes tem, sim, essa dívida histórica também com o Tarcísio, justamente porque se não fosse o apoio dele, possivelmente ele não teria chegado à vitória das eleições do ano passado. A impressão que eu tenho é que Ricardo Nunes está para Tarcísio como Tarcísio está para Bolsonaro. Exato, faz sentido. E aí volta a questão de quem é que o presidente Bolsonaro vai indicar como o candidato à presidência aí, dando continuidade, né? E vamos lembrar também, o presidente Bolsonaro indicando o Tarcísio é uma figura que tem como ali na sua imagem política de construção, muito mais a questão da efetividade, da entrega, do que até da pauta ideológica. Isso faz com que ele converse com outros setores, não só os de direita, mas também aqueles de centro e até uma parcela da centro-esquerda aí. E vão considerar também para o cenário de 26. O presidente Lula está isolado cada vez mais nos partidos de esquerda. E a centro-esquerda até discute se não está na hora de vir um outro representante desse campo ideológico. Eu acho que eu preciso até inverter, viu, Bruno Musi? Eu acho que Bolsonaro está para Tarcísio como Tarcísio está para Nunes. Ficar lá. Estamos sem seu áudio, meu amigo. Aí. Voltou? Foi. Bom, vamos lá. Eu acho extremamente relevante isso que o Kriegner acabou de colocar. Veja, eu continuo enfatizando uns números importantes que talvez sejam mais relevantes e eu não vi eles serem colocados. Os governadores de direita representam 65% do PIB nacional e representa mais ou menos 70% do orçamento, tá? Ou seja, é relevante isso. Sem contar isso que o Kriegner falou da centro-esquerda. A política, eu acredito piamente que em determinado nível, não é o próprio político que escolhe, ele acaba sendo escolhido, ele não tem mais como voltar atrás. E eu digo isso porque eu tenho batido na tecla que, para mim, o nome será o Tarcísio, e o Tarcísio, ele é realmente o escolhido ali do Centrão por motivos óbvios. Eu tenho todas as minhas ressalvas com pesquisa, não por questão ideológica, porque eu acho que a forma de fazer a pergunta, como colocam as opções, a ordem que coloca as opções, tudo isso interfere na resposta de pessoas onde no Brasil o quadro eleitoral significa que 54% das pessoas que votam do eleitorado são voláteis, não são militantes políticos de nenhum dos dois lados, simplesmente querem tocar a sua vida. Então tudo isso mostra que esse jogo está sempre em aberto. Mas por que eu estou falando isso? Justamente porque na pesquisa que saiu hoje, apesar de todas as minhas ressalvas, como eu coloquei, mostra que 44% das pessoas dizem, são voláteis, hein, que não votariam em alguém que fosse indicado pelo Bolsonaro, ao passo que 24% das pessoas diriam que só votariam em alguém se fosse indicado por Bolsonaro. Portanto, se quiserem fazer a arquitetura aqui e tirar o PT do poder, ou ter mais chance de tirar o PT do poder, fica claro que muitas vezes, talvez, nem precise dizer que é ou não é do Bolsonaro, basta olhar como estão essas tendências como um todo. E pesquisas internas mais reais, de verdade, não necessariamente essas que são colocadas para o mercado como um todo. Então, eu acho que nasceu, sim, uma união. Essa união está muito mais forte do que estava, digamos, há 2 meses atrás, e percebeu a urgência de mudança, de conseguir, através do voto, obviamente, tirar o PT do poder, porque o Brasil está indo por um caminho extremamente perigoso. Mas isso na avaliação de uma parte do eleitorado que ainda não é a parte maior, né? É bom que a gente faça essa ressalva. Há uma oposição grande e tal, mas assim, não é a parte maior. E veja, mesmo nos partidos de centro, em todos eles, republicanos, União, PP, todos, o PSD, MDB, já citei 5. Em todos eles,
o presidente Lula tem apoios de quadros muito importantes. Sim. Tem cargo, de lideranças regionais. De quem tem cargo. De quem tem cargo e não quer perder o cargo agora. Por exemplo. Eu acho que isso é importante. E é importante também a gente colocar que esses partidos, eles não são um monolito, né? Esses partidos são partidos muito grandes. Então, o MDB, por exemplo, que tem... Não é só cargo, não. Pois é. Não é só cargo, não. É sobrevivência política. O cara do PMDB vai sobreviver em Alagoas, no Pará. Mas porque você tem a manutenção dos seus poderes locais, e essa manutenção dos poderes locais precisa respeitar a identificação que cada região tem. Então, realmente, faz sentido quando Baleia Rossi diz que aqueles que pertencem ao partido, que são lideranças importantes do partido, mas que hoje atuam no Nordeste do país, obviamente que eles vão querer caminhar na sua maioria com o presidente Lula, que tem uma política e uma atuação muito mais voltada para aquela região do país, e historicamente falando. Diferentemente do sul do país, que caminharia mais ou com um candidato próprio ou com o Tarcísio de Freitas por conta dessa identificação ideológica também. Mas não dá para realmente afirmar que os partidos têm uma escolha. Talvez o presidente do partido tenha a sua preferência. E o Baleia Rossi não deixou isso claro, embora tenha elogiado Tarcísio de Freitas dezenas de vezes na entrevista de ontem. Mas, enfim, não dá para... Mas acho que é aí que entra o fenômeno Tarcísio. E pode entrar o fenômeno Tarcísio, porque o Tarcísio é alguém que tem popularidade no Nordeste. Vamos lembrar a transposição do Rio São Francisco e outras grandes obras também, que foram concluídas ali e entregues pelo Tarcísio. Foi o Tarcísio. A transposição ele recebeu com 96% pronto. Mas quem terminou ali, não vou entrar nesse debate, mas quem terminou ali... foi o governador Tarcísio, né? Uma obra que era para ter acabado em X anos, terminou em 3X anos com o governo do PT. Exato, ele fez 4%. Tanto que o governo... Mas ele concluiu. Lula, acho que esse é o ponto importante que traz para ele credibilidade. O reconhecimento ao presidente Lula nessas áreas foi tão grande que ele chegou a ter 70% em algum Além disso, são outras inúmeras obras que foram feitas nas estradas e etc. também, que trazem para o Tarcísio. Então, o Tarcísio não é uma figura que só jogaria um jogo Sudeste-Sul e talvez ali um pouquinho do Centro-Oeste. Ele traz muito também esse apelo popular. E vamos trazer os números também de 18 e 22. A sumidade da esquerda... A sumidade da esquerda no Nordeste já não é tão mais absoluta assim. O presidente Lula ganhou a eleição na cidade de São Paulo, ganhou a eleição no estado de Minas Gerais, ou seja... Não, eu tô falando do Nordeste. Não. O que eu tô dizendo é o seguinte, que ele está bem longe de ser somente um fenômeno nordestino. Ganhou na principal cidade do país. Fala, Zé, o que você queria arrematar aí, por favor? Quanto à transposição, o Dom Pedro já falava na história da transposição do São Francisco, né? Agora, sobre essa plataforma Tarcísio, tem uma grande novidade na política que poucos prestam atenção, é o seguinte, a candidatura Tarcísio, ela nasce e é apoiada por grupos empresariais que entendem que é preciso mudar os rumos do país. E esses grupos empresariais falaram, tem que ser. E aí, alguns políticos entenderam os presidentes dos partidos e foram atrás. Só que o grupo da família Bolsonaro entende, eles têm razão de defender o seu lado, de que é melhor perder numa posição de apresentar um Bolsonaro do que ganhar com o outro que vai ganhar vida própria.